Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema super importante na vida do cristão, que é o treinamento ou fortalecimento espiritual. Naturalmente que o treinamento leva ao fortalecimento, isso em todas as esferas, não só espiritual. E falando de treinamento e fortalecimento espiritual, nós temos algumas diretrizes bíblicas sobre isso. Então, nós vemos na Palavra de Deus diversos versículos que nos remetem ou que trazem esse ponto de forma explícita. E se naturalmente está escrito na Palavra de Deus, isso é uma coisa que nós cristãos devemos nos atentar e realmente colocar empenho, colocar força, não no sentido ruim, mas colocar força de realmente fazer com que isso seja rotineiro, com que isso seja pra gente um hábito, um estilo de vida, ou seja, treinar e fortalecer o nosso espírito. Eu separei aqui algumas definições e alguns trechos também, mas o primeiro ponto é que treinar gera naturalmente o fortalecimento, e falando do treinamento espiritual, nós queremos logicamente fortalecer o nosso espírito. Eu deixei aqui também algumas definições da palavra fortalecer e fortalecimento, que é basicamente tornar-se mais forte, mais poderoso, mais resistente, e tudo isso nós entendemos como melhorar ou progredir espiritualmente, segundo a palavra de Deus. O primeiro texto que nós vamos ler é Efésios 3, aqui eu coloquei do verso 14 ao 16. Bom, naturalmente aqui em Efésios, Paulo está escrevendo a epístola para a igreja de Éfeso, e nesse trecho em específico ele faz uma oração em favor do povo de Deus. Então ele começa ali: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. 16. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do teu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. E depois, no finalzinho, nós temos o verso 20. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Bom, esse primeiro trecho vai trazer justamente o ponto sobre o fortalecimento espiritual, e que aqui Paulo está dizendo ao povo de Éfeso, à igreja de Éfeso, que esse fortalecimento espiritual, ele vem com o auxílio de Deus, ele vem com a ajuda de Deus. Naturalmente, nós não temos muitas vezes força suficiente para desenvolver, para fortalecer o nosso espírito. E nós precisamos sim da ajuda do Espírito Santo, da ajuda de Deus, para que esse processo se torne um pouco mais fácil, no sentido de que consigamos entender algumas coisas a respeito desse fortalecimento e que o poder de Deus caia sobre nós e que tenhamos naturalmente essa consciência sobre o que o poder de Deus age dentro do nosso espírito por meio do Espírito Santo. Naturalmente nós temos aqui diversas formas de trabalhar com fortalecimento, só que antes de entrar nelas eu vou citar mais um trecho que está em 1 Timóteo 4, 7 a 8. Vamos lá, 1 Timóteo. Nesse trecho, Paulo está advertendo Timóteo sobre algumas coisas também, e ele fala basicamente sobre as características de ser um bom servo de Cristo. Especificamente no versículo 7, ele diz o seguinte: mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Verso 8, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Bom, de novo então Paulo nos adverte, aqui ele adverte Timóteo especificamente, sobre a importância do exercício espiritual e que ele deve ser feito por todo cristão, porque naturalmente o exercício espiritual é capaz de produzir em nós, por meio da fé, a vida eterna, uma vez que nós conseguimos fazer com que a nossa fé seja estimulada
dentro das atividades que nós podemos utilizar para o treinamento espiritual. Bom, nesse sentido então, nós temos algumas atividades que podem ser feitas para desenvolver, para fazer o treinamento e o fortalecimento espiritual. Eu separei aqui algumas principais. A primeira delas, naturalmente, orar. E aqui a oração, ela é um dos pilares do cristão. Nós sabemos disso e sabemos da importância que a oração tem. Naturalmente, a palavra de Deus ela traz vários versículos da importância sobre a oração. E eu vou citar alguns para a gente. Segundo, ler a Bíblia, estar em contato com a palavra de Deus, extremamente importante. Deus vai falar conosco pela tua palavra e nós seremos fortalecidos pelo teu poder através da sua palavra também. Outro ponto é a comunhão. Então, nós somos uma família cristã, somos irmãos em Cristo e nós precisamos ter comunhão, precisamos ir à igreja, precisamos dividir as nossas experiências e naturalmente os nossos testemunhos, e isso gera fortalecimento espiritual, gera fé e faz com que a igreja ganhe corpo e ganhe fortalecimento espiritual de modo geral. Outro ponto, confessar os nossos pecados. E agora eu vou entrar um pouquinho em cada um deles, citando alguns versículos e entendendo um pouco o porquê de cada um. Então o primeiro deles, que é a oração, nós temos em Mateus 21, 22, próprio Cristo nos ensinando que tudo que pedirmos em oração, crendo, nós iremos receber. Então aqui, Cristo nos instrui já sobre a importância da oração e o poder que ela tem. Naturalmente, o desenvolvimento espiritual, o treinamento espiritual, ele vai vir com muita oração. De tal maneira que, além de que nós recebemos muitas coisas por meio da oração, de petições, por exemplo, nós temos intimidade com Deus e essa intimidade com Deus faz com que nós desenvolvamos, com que nós desenvolvemos o nosso espírito, segundo o poder que vem do Espírito de Deus. Então, nesse ponto em específico, Cristo nos traz a importância da oração e nesse sentido aqui ele estava dizendo sobre tudo que pedirmos, crendo, isso vai acontecer. Naturalmente isso tem muita ligação também com a fé, afinal a oração ela também precisa de fé para que a gente possa naturalmente ter essa oração conectada com o nosso Pai. O segundo versículo está em 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Bom, aqui eu vou dar um pouquinho antes e um pouquinho depois para a gente entender o contexto, Então, o versículo 16 ele diz, estejam sempre alegres. E o 17 nos diz, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Basicamente nós vemos de novo como a oração é importante na vida do cristão. Naturalmente, o ato de estar sempre orando com os pensamentos elevados a Deus, isso faz com que nós tenhamos uma comunhão, que tenhamos uma conexão e que o nosso entendimento espiritual ele seja muito mais refinado, muito mais afiado, de tal maneira que esse treinamento do orar todos os dias, orar continuamente, ele faz com que nós estejamos cada vez mais sensíveis à voz do Espírito. E estando sensíveis à voz do Espírito, nós temos uma chance muito maior de fazer as coisas sem errar. Naturalmente, o dia a dia ele requer muitas decisões e quando estamos nesse cenário, orando continuamente, pedindo direção, entregando as nossas coisas na direção do Espírito Santo, nós temos naturalmente chance de progresso, chance de sucesso. Afinal, o Espírito de Deus ele é capaz de nos guiar em basicamente todas as decisões que nós tomamos. Lógico que o simples fato de, por exemplo, atravessar uma rua, ele pode ser um ato muito simples, mas também pode servir como livramento. Então, dependendo naturalmente da vida de oração, nós temos até algumas sensações ou algumas sugestões do próprio Espírito que vão direcionar para uma determinada ação, tão simples e cotidiana ou não. Tá? Bom, temos mais alguns versículos aqui
e o próximo está em Mateus 6, de 9 a 13. Então, todo esse trecho de Mateus, Cristo está nos ensinando como orar, e aqui é a oração do Pai Nosso. Naturalmente que todo o contexto onde ele ensina os discípulos a orar vem de uma pergunta, de um pedido para Cristo, onde é solicitado que ele ensine aos discípulos como orar. Se a oração não fosse tão importante, eles iam pedir para que Cristo ensinasse outra coisa. Como, por exemplo, nos ensine como operar milagres ou nos ensine como expulsar demônios. É claro que essas atitudes, essas ações ou essas manifestações que nós podemos fazer segundo o poder do nome de Cristo, elas são importantes, mas a oração ainda é um ponto-chave de maior importância. Afinal, se nós não tivermos uma conexão, uma comunhão, se nós não estivermos em oração e não soubermos nos conectarmos com o Pai, de nada vale querermos expulsar demônios, curar enfermos e assim por diante. Nós só somos habilitados a fazer isso uma vez que nós aceitamos o Espírito Santo dentro de nós, somos revestidos de poder e investidos de poder, mas dentro de um plano, dentro de uma rotina de oração, esse processo ele fica muito mais compreensível e fica um pouco mais fácil de ser executado diante de alguns acontecimentos. Bom, e o último trecho sobre oração está em Romanos 8, versículo 26 e 27. E aqui, basicamente, nós temos a instrução sobre como o Espírito Santo nos ajuda a fortalecer o nosso espírito mediante a oração, nesse caso, com gemidos inexprimíveis, que é basicamente a oração em línguas, onde o Espírito de Deus que está dentro de nós comunica ao nosso espírito em uma linguagem única e não compreensível, na maioria das vezes, sobre o que nós realmente precisamos lá no nosso íntimo, dentro da gente, nas profundezas do nosso coração, e comunica tudo isso a Deus de uma forma com que nós, pela nossa oração, na língua natural, não seríamos capazes de exprimir ou de comunicar a Deus pelas nossas falhas naturais. Bom, nesse sentido, acho que não precisa falar mais nada sobre a importância de realmente manter uma vida de oração para o fortalecimento do treinamento espiritual. Afinal, nós temos vários versículos, dentre tantos outros, que nos falam sobre a importância desse ato, desse gesto, e que deve ser um estilo de vida, um hábito dentro da vida do cristão. Bom, o segundo ponto que eu comentei no começo foi ler a Bíblia. E aqui nós temos um texto que está em 2 Timóteo, deixa eu pegar, 2 Timóteo 3,16. 16 e 17. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Bom, o 17, e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Aqui, a instrução que nos é dada, basicamente, é para que nós leiamos a Bíblia. O cristão precisa conhecer a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus, a Bíblia, que nos prepara para o desenvolvimento espiritual. É por meio da Palavra de Deus que Deus nos comunica tudo o que Ele precisa nos ensinar. Naturalmente, temos revelações por meio do Espírito Santo, porém, na Palavra é onde nós temos a base, na Palavra onde nós temos compreensão, é na Palavra onde nós temos o real alimento sobre todo o entendimento das profundezas que nós precisamos navegar com Deus. E aqui, ler a Bíblia é basicamente o dever de casa que deveria ser o rotineiro de todo cristão. Então a gente precisa realmente estar em contato com a Palavra de Deus para que a gente possa constantemente aprender e nos aprofundarmos dentro dos conhecimentos do nosso Pai. Bom, o próximo passo, o próximo treinamento é relativo a confessar os pecados. E aqui nós vamos para Tiago 5,16. Tiago 5,16.
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente ou de um justo a Deus tem muito poder, ou vale muito seus efeitos. Aqui, basicamente, nós vemos Tiago nos dizendo a respeito de confessar os pecados e do momento de oração. Então, confessar os pecados para que tudo que nós estamos carregando dos erros e das falhas que foram cometidos, para que isso seja externado com os nossos irmãos dentro de um processo, naturalmente, de comunhão. Então, aqui a gente traz os pontos anteriores já, né? Ler a Bíblia, ter comunhão, trabalhar em cima da palavra e confessar os nossos pecados, para que naturalmente os nossos erros eles sejam perdoados, porque eles já foram, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, e, além disso, o processo de oração que vai fazer com que nós tenhamos o espírito fortalecido dentro da fé e dentro da palavra de Deus. Por fim, eu trago mais um texto que está em Tiago, só que agora capítulo 1, verso 22. Que é uma das coisas mais importantes dentro de tudo isso que a gente falou. Então nós temos aqui os 4 princípios sobre um treinamento e fortalecimento do nosso espírito, e agora a gente vai entender que nessa parte não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Uma pessoa, um cristão que só ouve a palavra de Deus e não a pratica, basicamente ele está se tornando um obeso espiritual, um obeso mental, onde ele só recebe e ele não pratica o que Deus quer que ele faça. Nós, como os bons cristãos, precisamos nos exercitar nisso também. E isso não deixa de ser um treinamento, um fortalecimento espiritual. Afinal, todos os ensinamentos que nós temos a respeito de treinamentos e fortalecimentos, por exemplo, espirituais, devem ser colocados em práticas. Então é a prática de oração, a prática de oração em línguas, leitura da palavra, ouvir ministrações, praticar, né, a comunhão, ir na igreja, naturalmente confessar os nossos pecados para que isso saia de dentro da gente e a gente consiga lidar com isso de uma forma muito mais interessante, e naturalmente tudo isso junto vai fazer com que nós tenhamos dentro de uma rotina, dentro de um dia a dia, de um estilo de vida, o nosso espírito sendo fortificado mediante o poder de Deus, mediante o investimento do poder de Deus, que é feito de espírito para espírito, onde a gente realmente consegue se conectar com o nosso Pai e fazer com que qualquer fronteira e qualquer barreira seja quebrada e, naturalmente, nos desenvolvamos, que a gente cresça em fé, cresça em estatura, largura e conhecimento mediante a palavra de Deus. Então, esses são os trechos das reflexões para esse tema. Eu espero que seja proveitoso para todos nós. Um abraço, fiquem com Deus.